Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Meu caro, minha cara, eu queria falar com vocês aqui a respeito da religião católica, um pouquinho só, né? Tá havendo aí tá crescendo uma onda de jovens muito inteligentes, né? Defensores nato da fé católica, né? Defensores nato, né? Dizendo que a Igreja Católica é a primeira igreja do mundo, que ela foi fundada por Jesus Cristo, por meio de Pedro, né? Há toda essa discussão, né? E são defensores, mesmo diante de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, com esses números de papas corruptos que a Igreja Católica teve ao longo da sua história. E antes que alguém venha falar, e os pastores? Sim, meus irmãos, para que você não diga que eu sou um fanático, que eu sou um maluco, etc. Primeiro que 99%, vou até ser bonzinho, vou tirar 1% aí, né? Embora eu ache difícil que tenha 1%, mas 99% desses pastores que aparecem na TV, né, desses com chapeuzão, né, desses que estão vendendo tijolo, desses que estão vendendo água, desses que estão vendendo véu, eles são tudo picareta, tá? Antes que você... O próprio apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele fala que nos últimos tempos, esses homens iriam fazer as pessoas de negócio. Né? Eles iriam atrair para si essas pessoas, fazendo delas negócios, né? E virou um grande business, né? Os caras têm mansão em Campo do Jordão, e coloca em nome da igreja, né? Mas aí o fielzinho não vai lá, né? O fielzinho não vai lá, né? Dar um banho, dar um mergulhozinho naquela piscina maravilhosa, né? O cara anda de avião em nome da igreja, anda de limusine em nome da igreja. Então, picaretas, não é? São picaretas ao extremo. Mas a Igreja Católica em si, ela tem uma questão que há de se falar. Primeiro de tudo, com relação a esses intelectuais que estão aparecendo aí. Inclusive tem alguns que eu gosto deles, como por exemplo Paulo Cogos. Eu acho um cara muito inteligente, mas essa defesa dele maluca, né, da Igreja Católica, dizendo que é a primeira igreja do mundo, porque ele é mentiroso, que a Igreja Católica não é a primeira igreja do mundo. Falta ele ler o livro de Atos, talvez ele fique tão preocupado com a Igreja Católica que ele nunca tenha lido o livro de Atos dos Apóstolos, onde ali sim mostra como que a igreja foi formada, como que a igreja se desenvolveu, como que ali era feito, né, os cultos, as orações, como que a igreja ali, né, se doava, pegava os seus bens, doava aos pés dos apóstolos. Ali sim era a verdadeira igreja do início, tá entendendo? A Igreja Católica ela foi fundada lá em 313 depois de Cristo, né, por meio, deixa eu ver aqui, por isso mesmo, exatamente, por meio de Constantino, né, Constantino, que nunca foi papa, nunca foi religioso, nunca foi nada, é só você procurar a história aí, que você vai ver quem foi Constantino, e você vai ver também, meus irmãos e minhas irmãs, que a Igreja Católica introduziu para dentro do cristianismo, porque quem preserva a verdadeira fé cristã não pratica essas coisas, introduziu para dentro do cristianismo inúmeras outras crenças, adoração a ídolos, a sol, né? E pegou um monte de datas cristãs, né? E colocou como que se fosse introduzindo no lugar dessas datas as datas que o Império Romano outrora, né, trazia para si, como é o próprio dia 25 de dezembro. É notório, de acordo com os historiadores, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tá entendendo? Então tem uma série de coisas que a Igreja Católica introduziu para dentro do cristianismo, em que nunca foi uma prática da verdadeira igreja. É só vocês lerem o livro lá de Atos dos Apóstolos, 1º e 2º Coríntios, que você vai ver que isso nunca foi uma prática do cristianismo. E uma das maiores práticas da Igreja Católica, todo mundo sabe, é a adoração a ídolos, né? Isso é uma prática que a Igreja Católica tem enraizada, né? Alguns vão dizer, não, a gente não adora. Hoje em dia eles falam isso, né? A gente não adora, a gente está ali, uma imagem, é como se tivesse um filho, né? Você não tem uma fotinha do seu filho? Não, é adoração sim. Vocês, os católicos no caso, se curvam a essas imagens e intercedem por ela. Quando a própria Escritura diz que só há um mediador entre Deus e os homens da terra, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. A própria Escritura diz isso. E as Escrituras também está recheada, lá de Gênesis a Apocalipse, dizendo que a adoração a imagens e escultura é uma blasfêmia ao Criador dos céus e da terra. A Escritura é clara nesse sentido.
Por exemplo, deixa aqui separado aqui, ó, capítulo 2, verso 18 do livro de Abacuque, né? Um dos últimos profetas. Se você for pegar verso 18 em diante, diz assim, ó: que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é imagem de fundição que ensina mentira. Para quem a formou, confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Ora, pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu só peguei um capítulo, mas se você for, por exemplo, lá para o livro de Êxodo, né, capítulo 20, se não estou enganado, de Êxodo, fala: não farás para ti imagem alguma. A Bíblia é clara: não farás para ti imagem alguma, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há debaixo da terra. A Bíblia é claríssima nesse sentido. Portanto, meus queridos, minhas queridas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: procurem, leiam as Escrituras, e vocês vão ver que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não foi a primeira igreja do mundo, e mais, ela foi fundada por um sanguinário, por um homem que nunca foi religioso, Constantino. Também procura a história dele que você vai se inteirar melhor. E ela introduziu para dentro do cristianismo práticas de todas as religiões que eram cultuadas no Império Romano. Simples assim. Basta um pouco de investigação que você vai concluir que a Igreja Católica nunca foi a primeira igreja do mundo. Nunca foi a primeira igreja cristã, no caso, do mundo. Tá? É isso aí, meus irmãos. Espero que você busque a verdade, que é o Messias, Yeshua HaMashiach, o Cristo revelado nas Escrituras. Adore ao Criador, porque somente Ele é digno de toda adoração, de toda reverência. Somente Ele. Não adianta você orar para uma garrafa. Ó, garrafa, me ajude. Não, essa garrafa não vai poder fazer nada. Ela não tem capacidade para fazer nada. Assim como uma imagem qualquer. Assim como uma imagem de gesso, de ouro, de prata, de madeira. Não tem capacidade nenhuma. E o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele mesmo diz isso lá no capítulo 20, também diz. Ele é um Deus zeloso. Porque Ele usa de misericórdia com até 1000 gerações daquele que o ama. Mas Ele também aborrece até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, meus amados, se você pratica a fé católica, tome cuidado. Porque ela não é uma fé genuinamente cristã. Ela, muito pelo contrário, ela luta contra o cristianismo durante desde 313 depois de Cristo. Ela luta, introduzindo para dentro do cristianismo uma fé vazia, uma fé em que muitos aderiram ao ponto de ficarem se curvando a pedaços de madeira, pedaços de gesso, quando isso nunca foi uma prática do Deus bíblico, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, daquele que abriu o mar, daquele que fez os céus e a terra. Nunca foi uma prática. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Curta, se inscreva, compartilhe e até a próxima.